Bom, pessoal, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da origem do capitalismo ou a origem do sistema capitalista. O capitalismo é um modo de produção, ou seja, a maneira como a sociedade produz, se mantém e presta serviços. Quanto à etimologia da palavra, capitalismo vem de chefe ou cabeça, que define os rumos dos demais. Logo, essa ideologia se sustenta pela divisão de classes sociais, ou seja, a manutenção de sua estrutura depende daqueles que dominam os meios de produção, que são aqueles conhecidos como burgueses, e principalmente daqueles que produzem, que doam sua força de trabalho e que a gente conhece desde quando a gente estudou de mais novinhos como proletariado ou a classe dos trabalhadores. O capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção, que geram a acumulação de capitais, de dinheiro. Também conhecido como economia de mercado, o capitalismo opera através das leis da livre iniciativa, da livre concorrência e das leis da oferta e da procura. Quanto à sua origem, ele se apresenta nos séculos XII e XIII com o renascimento urbano e comercial e também com o surgimento dos burgos, as primeiras cidades medievais onde viviam os burgueses. Essa ideologia surgiu na Europa Ocidental, devido às mudanças ocorridas no sistema feudal, com a centralização do poder nas mãos do rei e a ascensão da burguesia a partir do comércio e da circulação de mercadorias. O surgimento de novas técnicas de fabricação e o aumento da urbanização possibilitaram a mudança do modo de produção e permitiram o barateamento e o melhor atendimento às demandas de mercadorias. A produção no feudalismo era caracterizada pela autossuficiência. Os feudos produziam o que seria consumido no local, não havia comércio, tampouco moedas. Quando havia intercâmbio de mercadorias, trocavam-se produtos por produtos, e não produtos por dinheiro. Porém, com o crescimento populacional, o desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais, surge a moeda para facilitar as trocas e ampliam-se as fontes de renda. Nesse momento, surgem as feiras livres, que eram espaços onde as pessoas levavam seus produtos para comercializar, muito semelhantes inclusive às feiras que existem até hoje. Com o desenvolvimento da atividade comercial, surge uma nova classe econômica chamada burguesia. Assim, se antes tínhamos uma sociedade de classes sociais estáticas, o surgimento da burguesia vem quebrar essa organização econômica e social, pois permitiu a mobilidade social daqueles que passaram a desenvolver atividades comerciais. O comércio, diferente da organização feudal, estruturava-se no trabalho livre e assalariado. Essa mudança foi um dos principais acontecimentos para a transição da Idade Média para a Idade Moderna e da decadência do feudalismo e início da primeira fase do capitalismo. Com tudo isso que foi exposto, basicamente a origem do capitalismo está atrelada à decadência do feudalismo e, consequentemente, à ascensão de um modelo econômico baseado no acúmulo de capital privado. Nesse contexto, tornou-se fundamental o surgimento da burguesia, classe econômica formada por detentores de capital, como os comerciantes. O surgimento desse sistema econômico ocorreu pioneiramente na Europa Ocidental, que vislumbrou, por meio da queda do feudalismo, a ascensão de comércios e indústrias, assim como o desenvolvimento das cidades. Tal cenário econômico-social foi fundamental para a consolidação do sistema capitalista. Por fim, o capitalismo é um sistema econômico flexível que, apesar de manter a sua base na propriedade privada dos meios de produção, na divisão das classes sociais e na acumulação de capitais, se transforma de acordo com o tempo e as suas necessidades, se modificando ao longo da história, como vamos ver mais adiante no decorrer do vídeo. Características do capitalismo. 1. Predomínio da propriedade privada. No sistema capitalista, a propriedade dos meios de produção é privada. Ela pode se dar de duas maneiras, particular e coletiva. Na propriedade privada particular, os meios pertencem a apenas uma pessoa ou família. Já na propriedade coletiva, os meios pertencem a cooperativas de trabalhadores, as empresas. E em ambos os casos, a propriedade não está sob a posse do Estado, mas de pessoas comuns. 2. Trabalhadores assalariados. No sistema capitalista, os trabalhadores vendem suas horas de trabalho em troca de salários
que são definidos de diversas formas. Pode ser de acordo entre patrão e empregado, acordos coletivos através de sindicatos ou estipulados pelo Estado. Esse modelo se tornou mais praticado a partir da segunda fase do capitalismo, que é industrial. Anteriormente, o trabalho braçal era realizado principalmente por escravos ou servos. 3. Economia de mercado. No sistema capitalista, se defende que a regulamentação das ações se dá principalmente pelo próprio mercado, composto pelas empresas, instituições financeiras, consumidores, etc. Assim, se defende a livre iniciativa, a concorrência, a baixa intervenção do Estado e a defesa da lei da oferta e da procura. 4. Existência de classes sociais. Sempre que se pergunta quais as principais características do sistema capitalista, essa aqui aparece. Em uma sociedade que adota esse sistema, existe uma divisão social de classe, definida principalmente pela detenção dos meios de produção. Assim, de um lado estão os que detêm o capital para investir e criar as condições de trabalho, enquanto de outro, há os que vendem sua força de trabalho. Entre os grupos que vendem sua força de trabalho, existem remunerações diferentes. Por isso, temos sempre a divisão entre as classes A, B, C, D e E. Mas, tradicionalmente, as classes ficam divididas entre alta, média e baixa. 5. Desigualdade entre classes. Como vimos, o capitalismo possui uma divisão entre classes, e elas possuem desigualdades entre si. Isso se reflete principalmente no acesso a certos bens, como educação e saúde. As classes mais altas possuem condições de frequentar as melhores instituições de ensino, os melhores ambientes de lazer e de moradia, etc. 6. Acúmulo de capital. Essa é a característica que dá o nome ao sistema capitalista. O capital é o meio com que a produção é realizada. Ele pode ser o dinheiro investido, assim como a habilidade de aprimoramento da produção e os bens utilizados no processo produtivo. O acúmulo de capital é o aumento constante desses recursos. 7. Busca pelo lucro. O lucro é um indicativo que a empresa está bem de saúde, pelo menos na maioria das vezes. Por isso, ele é sempre buscado pelos empresários e constitui uma das principais características do sistema capitalista. 8. Lei da oferta e da procura. O que define o ritmo de produção no sistema capitalista é definido pela oferta de produtos baseados na necessidade das pessoas. Essa estrutura busca um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Caso a oferta seja maior que a demanda, o produto sofre uma desvalorização, o que leva à diminuição do lucro. Se a procura é muito alta, os preços sobem, mas o volume de vendas tende a cair. 9. Livre concorrência. Em conjunto com a lei da oferta e da demanda, a lei da livre concorrência é também uma característica fundamental do sistema capitalista. Da mesma forma, a concorrência entre produtores tende a regular o preço, aumentando a oferta ao consumidor. Entretanto, existem leis para impedir a realização de cartel, que é quando produtores concorrentes fazem um acordo para a definição dos preços para o consumidor. Fases do capitalismo. O capitalismo ele pode ser dividido em 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O capitalismo comercial ele foi a primeira fase do capitalismo, que também foi chamada de pré-capitalismo, e foi a fase constitutiva do sistema capitalista, que teve início no século XV e tinha como base as trocas comerciais.
E essas trocas comerciais, elas envolviam toda a sociedade do mesmo local, enquanto de países diferentes. E devido à expansão marítima europeia e à formação de colônias, como o Brasil, por exemplo, foi estabelecido um cenário econômico internacional. Esse cenário ele era chamado de Divisão Internacional de Trabalho e consistia basicamente nas colônias exportando matérias-primas e as metrópoles produzindo mercadorias. O sistema econômico desse período era o mercantilismo, que era caracterizado pelo acúmulo de territórios, matérias-primas e metais preciosos por parte das nações. E além disso, nas trocas comerciais, cada país procurava exportar mais do que importar, a fim de obter uma balança comercial favorável. E nesse período, a manufatura era o modo de produção predominante. E na manufatura, a produção consistia na divisão da produção em tarefas destinadas a vários trabalhadores, tendo o objetivo de produzir uma determinada mercadoria com maior eficiência e quantidade. E é durante o capitalismo comercial que surge a moeda. E outras características dessa fase do capitalismo são o monopólio comercial, o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, e o protecionismo, que é o surgimento de barreiras alfandegárias. Bom, com a Revolução Francesa, que ocorreu durante o século XVII, que foi quando houve a substituição da manufatura pelo trabalho mecânico nas indústrias, e também com o surgimento da máquina a vapor e a expansão das indústrias, o capitalismo ele se reinventou e atingiu uma nova fase que foi chamada de capitalismo industrial. Com isso, os sistemas de produção tiveram que passar por uma mudança. Eles tiveram que substituir os produtos feitos à mão por produtos industrializados. E aí esses produtos que foram fabricados nessas indústrias foram tomando conta do cenário mundial por meio do desenvolvimento do sistema fabril de produção e da urbanização. E durante essa fase, a doutrina do liberalismo econômico foi estabelecida. O liberalismo ele defendia que todo Estado não deveria comandar a economia, que ela deveria ser regulada pelas leis do mercado e um possível equilíbrio dos preços e dos custos de produtos. E durante esse período, a burguesia ela ascendeu ao poder e acabou substituindo a aristocracia e a nobreza, mas fez isso eliminando as duas. Agora, falando sobre algumas características dessas fases, nós podemos citar a expansão e desenvolvimento de transportes, o aumento da produtividade, também tem a diminuição dos preços das mercadorias, também a ampliação da classe operária, a ampliação das relações internacionais, o surgimento do imperialismo e da globalização, a aceleração do sistema fabril, a saturação dos mercados e, por último, a acumulação de capital, que foi gerada pelos excedentes da indústria. E é importante salientar que a aceleração dos processos industriais não só trouxeram benefícios à população, mas também diversos problemas. E dentre esses problemas, nós podemos citar as condições precárias de trabalho, os baixos salários e o aumento do desemprego, e que mais tarde todos esses fatores acabaram gerando a Primeira Guerra Mundial. O capitalismo financeiro ele ocorreu entre o final do século XIX e o começo do século XX, e surgiu devido à expansão da globalização que aconteceu logo após o final da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa fase, a economia, principalmente dos países mais desenvolvidos, passou por um processo chamado financiarização. Esse processo ele ocorre quando a economia, antes de ser sentada no poder industrial, passa a focar no poder financeiro das empresas. E esse processo só aconteceu por conta de uma fusão entre o capital bancário e o capital industrial, que ocorreu devido ao processo de divisão das empresas em ações. E essas empresas, elas passaram a ser comercializadas como se fossem mercadorias nas bolsas de valores. E tudo isso acabou intensificando os avanços da terceira revolução industrial. E falando mais sobre outras características do capitalismo financeiro, nós podemos citar o monopólio e oligopólio comercial, a expansão das novas tecnologias e das fontes de energia, a acelerada urbanização e aumento do mercado consumidor e o aumento da concorrência internacional. Críticas ao capitalismo. A primeira crítica é que o capitalismo não beneficia os pobres. Desigualdade social. O capitalismo gera desigualdade social. O objetivo do capitalismo é sempre o lucro, o acúmulo de riquezas. E para isso, ele reduz os custos de produção ao máximo. O salário é custo de produção. Então, quanto menor ele for, mais o lucro para o capitalista e maior a desigualdade social. Mercadorização. O capitalismo transforma tudo em mercadoria. A gente sabe que o objetivo é sempre o lucro, e isso vale também para itens essenciais para a nossa sobrevivência, como a saúde, alimentação, água e entre outros.
O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, ao mesmo tempo em que o preço dos alimentos está cada vez mais alto e temos milhões de pessoas passando fome por não terem dinheiro para comprá-los. A obsolescência programada. Já que para lucrar é preciso vender, os produtos que a gente compra não são feitos para durar. Eles constantemente ficam defasados e somos conduzidos a consumir novos. Exploração dos trabalhadores. Degradação ambiental. O lucro vem do consumo, o consumo da produção e a produção da matéria-prima. Só que apesar da ganância capitalista não ter fim, os nossos recursos naturais têm. A exploração desses recursos gera desmatamentos, mudanças climáticas e a destruição de ecossistemas inteiros. E também temos concentração de poder nas mãos de poucos.